Mas, irmãos, nós queremos dizer da nossa alegria de termos concluído a nossa série de mensagens que terminou domingo passado, sobre os encontros de Jesus, e hoje nós vamos iniciar uma nova série, que é sobre o livro de Efésios, e nós vamos então ministrar durante alguns domingos e vamos pregar sobre toda a carta aos Efésios, e é uma carta maravilhosa, abençoadora, e eu tenho certeza, irmãos, que neste domingo, hoje, de forma introdutória, nós vamos refletir sobre alguns pontos que são importantes e muito relevantes para a nossa vida cristã. E a carta aos Efésios, irmãos, é um resumo, né, do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Podemos concluir que todo o evangelho por ele pregado se resume então nesta carta aos Efésios. É uma carta rica, maravilhosa, possui também como uma das características que são bem notáveis a reflexão de uma abordagem mais profunda quanto ao pensamento da vida cristã, da vida que aqueles que conhecem a Cristo e vivem para Cristo passam a viver agora. Não mais em uma vida como era antigamente, mas agora em uma novidade de vida, desfrutando de uma nova composição de obediência ao Senhor, de ter Ele como Senhor de suas vidas, e isso fica muito claro nesta carta. Observe que nesta mesma abordagem que o apóstolo Paulo então escreve esta carta aos Efésios, nós encontramos, irmãos, um apontamento desta carta ao que ele chama de uma nova sociedade em Cristo Jesus. Então, quebrando barreiras entre judeus, entre gentios, tornando-se então um novo povo, uma nova sociedade agora nele, unida por ele, estabelecida por ele. Isso significa, irmãos, que a igreja, de um certo modo, ela é central no propósito de Deus aqui no mundo. Ou seja, Jesus a instituiu para o ajuntamento dos santos, de toda raça, tribo, nação, para que nesta nova composição, nesta nova sociedade, o povo, por ele alcançado graciosamente e salvificamente, possa viver agora em uma vida diferente, tendo como base os direcionamentos pelo próprio Cristo, assim estabelecido. Observe, irmãos, que a igreja é a possessão preciosa de Deus, ou seja, uma colônia na qual o Senhor da história começou a formar uma humanidade renovada à sua própria imagem. E eu queria destacar aqui alguns pontos que relatam ou que refletem, que caracterizam a igreja. A igreja, ela é uma comunidade que em seu poder reconcilia as pessoas entre elas e com o próprio Deus. Estamos aqui então para isto, vivendo isso de forma racional, esses relacionamentos que foram transformados por meio do poder do Evangelho de Jesus. A igreja também é, irmãos, um novo templo, ou seja, um edifício de pessoas fundamentados não nos achismos ou ideologias quaisquer, mas fundamentados na palavra de Deus, na sua revelação, que Ele mesmo, o próprio Deus assim, Ele nos comunicou. Observe que a igreja também, irmãos, é um organismo em que o poder e autoridade são exercidos segundo o padrão de Cristo. E a igreja também é um posto avançado num mundo de trevas. Ou seja, nós não podemos comparar a igreja a este mundo de trevas, nem podemos equiparar a igreja a este mundo de trevas, e nem trazer os modismos do mundo para dentro da igreja, porque a nossa composição é totalmente diferente de uma sociedade quebrada e caída, que vive flagrantemente em pecado. Assim também, irmãos, por último, a igreja é a esposa que espera ansiosamente o esposo, que é Jesus. Estamos vivendo em aperfeiçoamento para aquele grande dia. Nas palavras, irmãos, de John Stott, que é um escritor muito conhecido, um pastor, ele significa também, muito claramente, que o ponto central da carta dos Efésios é o que Deus fez por meio da obra de Cristo, a obra do seu próprio Filho na história, e continua fazendo do seu Espírito, através do seu Espírito hoje, a fim de edificar esta nova sociedade dentro de uma velha sociedade. Então nós somos uma sociedade diferente da sociedade que vive lá fora, pois John Stott ainda afirma conclusivamente, dizendo que nós somos a família de Deus Pai, mas somos também o corpo de Cristo, seu Filho, e do seu Santo Espírito somos o templo.
Assim, meus irmãos, havia uma ligação de interesse do apóstolo Paulo em direção aos Efésios. E a gente pode ver de forma muito clara, dentro de alguns conceitos históricos da época, a cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade estratégica. E o apóstolo Paulo, de forma muito inteligente, dirigida por Deus, conduzido pelo Espírito de Deus, ele começa então a investir nesta cidade, investir tempo, investir a sua vida. De forma muito competente, ele agora passa um bom tempo de sua vida vivendo, pregando numa cidade que tinha 250 mil habitantes. Era uma cidade grande, uma cidade muito volumosa de pessoas naquela época. Era a capital da Ásia Menor, a atual Turquia. A cidade de Éfeso, irmãos, havia um ponto comercial, aliás, um porto comercial muito influente naquele tempo. E ali muitas embarcações levavam as mercadorias e traziam, e havia um circular de muitas pessoas, além das pessoas que moravam lá em Éfeso. Observe que por isso era uma cidade muito rica, uma cidade muito influente e muito movimentada. Ele passou, irmãos, aproximadamente 3 anos de seu ministério, investindo a sua vida ali, ensinando o Evangelho de Jesus Cristo, pregando a palavra do Senhor Jesus, fazendo todo o esforço, todo o empenho para que uma igreja fosse formada. E havia então ali o templo pagão da deusa Diana, que naquela época era uma das 7 maravilhas do tempo antigo. Então era algo extremamente pomposo, algo extremamente forte naquele tempo, que arraigava todo tipo de envolvimento, tanto filosófico, como religioso, como econômico. E nós vamos ver, irmãos, que não era uma sociedade de brincadeira viver naquela cidade. Assim, nós podemos observar que na carta que nós vamos ministrar durante essas semanas adiante, nós vamos encontrar 2 partes em que a carta se refere. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver a parte doutrinária do apóstolo Paulo ao ensinar a igreja que havia já sido formada lá em Éfeso. E temas como, por exemplo, trindade, eleição, predestinação, como também o chamado, a união mista com Cristo. Temas como Cristo como cabeça da igreja, o Espírito Santo como selo que assegura a nossa salvação em Cristo Jesus, elas são levadas à tona, como também assuntos como pecado, como a morte, como a escravidão a escravidão ao mundo, a regeneração, a graça, a fé e oração. Ao longo da carta nós vamos poder encontrar vários temas e vários toques do apóstolo Paulo sobre esses assuntos que são muito pertinentes e importantes para que cada um de nós possamos aqui aprender verdades absolutas quanto a este tema. Já do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo fala da igreja orgânica não institucional. Ele não traz leitinho, traz agora um conteúdo mais grosso, um alimento mais consistente. Ele não alisa nas suas afirmativas. Ele é de fato agora alguém que vai trazer para uma igreja que foi firmada num santo fundamento, sermões cheios de vigor, de autoridade, como palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Fala sobre esses dons do Espírito Santo na relação também entre marido e mulher, pais e filhos, patrões e servos. E, meus irmãos, por fim, guerra espiritual trata-se também nesta carta. Então são todos temas importantíssimos, e a minha expectativa é que nós possamos ter um bom tempo de caminhada e refletindo sobre esta carta, que é importante, contemporânea para os nossos dias, não só para aquele tempo, mas para hoje. E nós vamos então transcorrer aqui introdutoriamente na própria carta aos Efésios. Irmãos, podem abrir no capítulo 1, abra a sua Bíblia juntamente comigo. Efésios capítulo 1, versos 1 e 2 apenas. Nós vamos refletir hoje sobre estes 2 versos de forma expositiva. Abra sua Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2 apenas. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, querido Pai,
nos rendemos aos teus pés, Senhor. Pedimos mais uma vez, Senhor, a intervenção do teu Santo Espírito, para que, ó Deus, sejamos assim iluminados na nossa mente para a compreensão do texto sagrado. Envolve-nos, ó Deus, com a tua graça. Derrama sobre nós, ó Deus, do teu poder, Pai, que os nossos corações estejam quebrantados nesta noite, que todos os sofismas de Satanás sejam anulados, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, ter um momento de reflexão da tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, para isso. Vai adiante, ó Deus, do pregador, que o Senhor Deus nos ajude, Pai, na compreensão de tudo isso. Queremos, ó Deus, ser alimentados pela tua palavra, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, Pai, neste momento. Assim nós te oramos em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, a cidade de Éfeso, devido à sua força econômica, populacional, também pagã, vivia mergulhada em um misto de ativismo escravizador terrível, principalmente no âmbito espiritual. Era uma cidade que vivia um quadro tenebroso de escravidão, onde pessoas viviam muito envolvidas espiritualmente com o paganismo, A deusa Diana, muito exaltada lá, tinha esta influência espiritual muito forte naquela cidade. Seu contexto, então, o contexto da carta se dá em Atos dos Apóstolos, mas principalmente no capítulo 19, onde nós podemos encontrar Paulo pregando para toda a população de Éfeso, ali ficando mais de 2 anos, quase 3 anos, e centenas de pessoas, irmãos, se converteram ao Evangelho de Jesus. Há um grifo histórico, então, entre esses que se converteram, haviam bruxos que executavam seus trabalhos espirituais naquela cidade, se converteram ao Evangelho, como também mágicos e praticantes de tais rituais. Havia um envolvimento espiritual diabólico, tenebroso, que açoitava e que escravizava muitas pessoas naquela cidade. Existem, irmãos, então, muitos elementos em Éfeso, em Éfeso que são particularmente dirigidos a um mundo dominado pelo paganismo e pelas suas práticas mágicas. Observe que feitiços de maldição, encantamentos de amor, que até hoje tem aqui, coisas como mal olhado, como possessão demoníaca, fazia parte, irmãos, da vida diária do povo que morava em Éfeso. E como evidenciado, então, em uma grande biblioteca encontrada em escavações recentes, encontraram muitos livros de bruxos, recentemente, que foram, então, catalogados e foram lá encontrados como fazer um pacto, como fazer um bruxismo, como fazer o ritual com bruxos, não bruxismo, mas como fazer um despacho, como fazer, trazer o amor de volta, e tudo isso na escrita grega. E isto aí trouxe, naquele tempo, das descobertas desses escritos, uma clara convicção de que uma grande biblioteca existia para que fosse suprido de conhecimento todas as pessoas que quisessem se envolver com esse tipo de prática. Observe, irmãos, que o assunto se dá então em Atos 19, verso 19, de forma muito clara, quando então fala sobre essas pessoas se convertendo ao Evangelho. Enviada então para aquela mistura cultural de bruxas e a epístola aos Efésios, irmãos, chega então como um brilho de um poderoso clarão de esperança para a vida daquelas pessoas. O Evangelho chega agora com toda a força através desta carta. É bem verdade que as cartas eram um mecanismo que o Deus utilizou para levar a sua mensagem às pessoas. Observe que quando Cristo ele morre e ressuscita e vai aos céus, ele deixa 12 discípulos e as outras pessoas. Mas não eram suficientes para que o conhecimento acerca de Deus se espalhasse tão rapidamente como um instrumento que foram as cartas. E as cartas foram, de fato, esses instrumentos utilizados por Deus. Observe que, então, irmãos, o Cristo Jesus, ascendido, ele então passou agora a conquistar corações de antigos poderosos daquele lugar, daquela cidade, que costumava manter os efésios cativos e sem esperança alguma. E a gente observa em Efésios 2 e o verso 12, que não havia esperança naquele tempo, a não ser por intermédio do próprio Senhor, nosso Deus.
E o que aconteceu, irmãos, com tantas conversões que houveram em Efésios, os mágicos, as pessoas, começaram agora a queimar os seus próprios livros, que eram indultos, que eram conduzentes então agora às práticas místicas, diabólicas, distante de Deus, transformando-se então em corações agora de adoradores, e aqueles livros foram todos queimados em praça pública. Foi de forma muito clara ali a decisão muito envolvida pelo derramamento da graça do Senhor em fazer com que aquelas pessoas pudessem agora retornar às suas vidas para os pés do Senhor Jesus, entregando-se então completamente e agora com todas as suas convicções, declarar que o Senhor Jesus era o Senhor da vida deles, o Salvador da vida deles, e eles queimaram os seus livros. E o queimar os livros, irmãos, nos diz muita coisa, porque queimar livro é queimar o ensinamento, é queimar aquilo que nutre de conhecimento. Queimar livros é uma decisão que aquele que se converte, é como se fosse agora pegar tudo aquilo que era de pecado e jogar fora e não querer mais contato com aquilo. E de fato, este ato de queimar os livros, como resultado do trabalho do apóstolo Paulo, em fazer com que o evangelho chegasse àqueles corações, pessoas fossem convertidas ao evangelho e causasse esses efeitos, é algo extremamente maravilhoso, irmãos. Algo grandioso. Mesmo Paulo, irmãos, em prisão em Roma, Cristo foi apresentado nesta carta, sendo aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas, sobre toda a nova criação deste novo povo, desta nova sociedade que ele inaugura então com a sua ressurreição e com a sua ascensão com todo o poder, tendo nesta era e no tempo vindouro os efeitos deste poder tão grandioso. Meus irmãos, junto com Colossenses, a carta aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon, a carta aos Efésios, fazem parte das chamadas cartas em prisão. O apóstolo Paulo, escrevendo então escreveu estas cartas quando ele então estava preso. Tíquico então foi um servo que foi quem levou esta carta aos Efésios e a estas outras localidades, sendo então a formação desta nova sociedade como convertidos na esperança da glória eterna, vendo então um novo padrão de vida a ser vivido por estas pessoas convertidas, como se segue, irmãos, no transcorrer da carta. Ou seja, este novo povo agora deveria viver novos valores, novas percepções, uma cosmovisão alinhada às Escrituras Sagradas em Cristo Jesus, tendo como um padrão do próprio Deus em uma espiritualidade, em um padrão de santidade, que nós precisamos refletir sobre isso. Observe que no transcorrer então da saída do apóstolo Paulo de Efésios até Roma, que era onde ele queria chegar para pregar o evangelho, ao passar então em Jerusalém, ele não esperava que ele fosse preso, e lá ele foi apreendido, foi prisioneiro, levado então para Roma como prisioneiro, e lá na prisão foi quando ele escreveu estas 4 cartas que foram tão maravilhosas e tão grandiosas, São propósitos de Deus que muda a rotina, mas que tem propósitos estabelecidos, grandiosos, que o apóstolo Paulo naquele momento não entendeu, mas depois ele se alegrou nas suas algemas. Observe, irmãos, comigo, que no verso 1, o apóstolo Paulo então na abertura desta carta diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Ele então abre esta carta, já trazendo detalhes importantes, irmãos, neste primeiro verso. E a primeira coisa que ele trata aqui é que ele se intitula Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E meus irmãos, esta afirmativa, ela é banhada de verdades que nós precisamos hoje aqui refletir acerca disso. Observe, queridos, Paulo se apresenta então como apóstolo de Cristo. Ele foi chamado por Cristo no caminho de Damasco, nós conhecemos a história, e a prova então deste chamado está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o verso 15, quando o texto diz assim: quando o Senhor então vai até Ananias, para Ananias orar por Saulo, naquele momento, o momento em que ele estava com a sua visão prejudicada, por uma intervenção do próprio Jesus no caminho de Damasco, e naquela conversa, Ananias então questiona a Deus, mas Senhor, questiona ao Senhor Jesus naquela fala,
E, Senhor, é aquele que persegue os cristãos, o Senhor quer que eu vá orar por ele? E o Senhor responde: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Ali o Senhor havia dado uma declaração, que o encontro dele com Paulo no caminho de Damasco, haveria de fato um tom e um chamamento, um tom de chamamento, de separação para propósitos específicos. E aqui, irmãos, Paulo refere-se então à sua autoridade e à autoridade da carta também pelo apóstolo de Cristo. Ou seja, nisto, irmãos, nós podemos entender que um apóstolo é alguém enviado por Deus com uma mensagem revelacional para aqueles que ainda não ouviram as boas novas. Isto nos diz muita coisa, pois facilmente nós podemos notar, irmãos, que hoje existem muitas pessoas que se intitulam apóstolos, não é? E tanto homens como mulheres. Agora já tem o pai apóstolo, que aí já é um negócio mais avançado ainda, né? E o que é que nós podemos, irmãos, entender de tudo isso? Todos nós provavelmente ouvimos, né, nessas igrejas apostólicas, né, este tipo de prática de intitulação, mas nós podemos afirmar categoricamente, estão todos redondamente errados. Estão todos fora de uma contextualização daquilo que de fato significa ser apóstolo. E meus irmãos, olhe bem para estas afirmativas. Há requisitos para ser apóstolo. Haviam requisitos para ser apóstolo. Haviam. É um erro a pessoa, porque preside algo no meio das igrejas, é o apóstolo. A gente até brinca, né? E aí, bispo? E aí, apóstolo? Né? Aquela coisa de patentes, de brincadeira, mas na verdade não pode, irmãos. Ninguém pode se intitular apóstolo de Cristo. E quais eram os requisitos? Um dos requisitos, irmãos, para ser um apóstolo é ter visto e ouvido Cristo pessoalmente. Quem dos da nossa era ouviu a Cristo? Um apóstolo, irmãos, era alguém escolhido a dedo por Jesus para este cargo ministerial. Ele separou pessoas específicas para isso. Uma outra coisa é que Paulo, irmãos, era um apóstolo porque, como alguém nascido fora do normal, ou seja, ele foi dos últimos dos apóstolos, ele se sentia pequeno em relação aos outros apóstolos. E o texto de 1 Coríntios 15, verso 8 a 9, fala exatamente sobre isso. Ele foi o último escolhido por Jesus para este cargo. Então, irmãos, o que é que nós podemos entender? Como alguém hoje pode se intitular apóstolo se não esteve com Jesus, se não ouviu de Jesus, se não bebeu do próprio Cristo, e agora simplesmente, não, porque eu sou bonito, vou botar um pano aqui, é bonitão, tá, um negócio diferente, e agora eu sou apóstolo. Irmãos, é um erro tremendo. Portanto, irmãos, a primeira fonte de autoridade de Paulo é que ele era um apóstolo de Jesus. Ele foi separado, escolhido de forma muito clara. As narrativas bíblicas de Atos dos Apóstolos refletem isso claramente. E ele foi escolhido então para que a sua mensagem fosse levada aos gentios, conforme ele falou para Ananias na referência passada que nós aqui já mencionamos. Ele foi então separado para este fim. Foi para isso que o Senhor o chamou. Paulo também, irmãos, era apóstolo pela vontade de Deus. Observe que o texto vai falar isso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus nos ensina muita coisa, irmãos. O que é que nós podemos entender por pela vontade de Deus? Entendemos claramente que ele não se jogou para ser isso, não. Ele não pediu para ser apóstolo. Ele não disse, Senhor, me bota, eu quero ser. Irmãos, não foi assim dessa forma. Não houve oferecimento nenhum, mas houve uma intervenção do próprio Deus. Não foi algo que ele assumiu, porque estava lá disponível, tem uma vaga de apóstolo, você quer? Não, não foi assim. Ele não foi algo, irmãos, que houve uma conquista para aquilo, muito pelo contrário. Ele estava indo para Damasco fazer mal ao povo de Deus. E ele foi interceptado pelo próprio Jesus. E a sua história foi modificada. Assim, queridos, algo aconteceu e o Senhor, então, nosso Deus, de forma extraordinária, ele o chamou para assim o ser. Já, irmãos, uma lição aqui interessante, que no reino de Deus, o chamado nunca é na ordem inversa, nunca é. E nós que pastoreamos, ficamos só observando as coisas. Nós que dirigimos a igreja,
As coisas devem acontecer de Deus para com a igreja, e não de alguém da igreja para com Deus. Senhor, pastor, me bota para ser isso. Eu quero ser aquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Irmãos, a gente não deve se oferecer. Porque se há propósito, Deus vai fazer com que tudo aconteça. Amém, irmãos? Pronto. Chamados para ser seus filhos, já fomos. Estamos aqui. Tarefas específicas, Deus levantará. Deus vai falar a liderança. Deus vai ministrar o coração do pastor, que deve ser respeitada. Agora, querer ser, me promova, doido para ser, eu quero ser. Pastor, eu sonhei pregando. Foi bem, meu irmão. Amém. Glória a Deus por isso. Eu não vou nem contar uma historiazinha aqui para a gente não rir muito, né? Mas tem tantas histórias, irmãos, assim. Porque quando a gente se oferece, quase que 100% dá errado. Agora, quando Deus diz assim, venha, é você quem vai. Não tem nem jeito de dizer, Senhor, mande outro, como Moisés. Não, é você quem vai. É você que eu quero. Eu mandei, é você. O propósito é com a sua vida. Ponto final. Você vai correr, fugir, subir, descer, se esconder, não tem jeito. Ele vai lá lhe buscar. E assim deve ser, irmãos. Assim deve ser. O que a gente tem que ser é servo. Senhor, estou à tua disposição. É para jogar em qual posição? É no escanteio? É para ser gandula? É para abrir? É para fechar? É para aguar? É para fazer o quê? É para cantar? É para pregar? Deus vai capacitar e vai nos usar, irmãos. O apóstolo Paulo, ele foi separado com este fim. Foi pela vontade de Deus, não foi porque ele quis. Isto nos ajuda muito a compreender claramente. E, meus irmãos, Deus chama os seus por sua vontade para áreas distintas, a fim de que nós possamos viver aquilo que Ele chamou para a sua glória. E, queridos, como é bonito ler a história do sapateiro de Lutero. O sapateiro, que vocês sabem a história, né? Muitos conhecem. Se converteu e chegou, Lutero, como é que eu faço para servir a Deus melhor, para fazer muito? Lutero disse, fabrique o melhor sapato que você faz e cobre um preço justo. Você vai glorificar a Deus. Então, se você vai ficar na portaria ali, faça da melhor forma. Aí, para trazer água aqui, faça da melhor forma. É para orar, ore com toda a força do seu coração. É para a gente cantar, vamos cantar porque é para a glória dele. É para a gente vir à igreja, vamos botar a melhor roupa, vamos vir para adorar o Senhor. Isso é bom, irmãos, é viver isso. A simplicidade de uma caminhada onde Deus nos visita, nos vê, nos contempla, nos ajuda, nos abençoa, usa as nossas vidas para os seus propósitos específicos e não de qualquer forma. E assim, meus irmãos, nós podemos entender que para todo chamado de Deus para com o seu povo, quando é da vontade dele, irmãos, tudo vai dar certo, vai ser bênção para todos da igreja, para a vida, para a caminhada, e será uma maravilha. Todos fomos, irmãos, chamados por vontade de Deus, para que fizéssemos o que Ele quer que nós façamos, cada um com os seus propósitos definidos, que muitas vezes nós nem entendemos, só vamos entender muito tempo depois. Não vamos reclamar, irmãos, do próprio Deus, se está demorando alguma coisa ou outra. Deus sabe o tempo e as circunstâncias melhor do que nós, melhor do que cada um de nós. Assim sendo, meus irmãos, observe que a parte B do verso, ele diz assim: apóstolo Paulo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Amados irmãos, esta pequena frase, o apóstolo Paulo, ele faz um reconhecimento extraordinário. Ele faz um reconhecimento do destinatário para onde esta carta ela está indo. Observe que quando ele diz aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, Paulo, irmãos, ele está escrevendo para a igreja. Não é para a cidade de Éfeso, é para a igreja, para o povo da nova sociedade em Cristo. Observe que, no entanto, a sua audiência aqui
é apontada com duas grandes características que nós precisamos buscar e cultivar isso aqui. Ele chama aquele povo de santo e depois chama o povo também de fiéis. E queridos, essas duas palavras, existe um peso importante nelas. Muito importante. E eu queria aqui dizer que, em primeiro lugar, ele chama aquele povo de santos. E a palavra santos, no grego, hagios, literalmente fala sobre algo separado para o uso de Deus. Algo separado para o uso de Deus. Se nós somos santos em Cristo Jesus, nós vivemos aqui, mas fomos separados para que Ele use as nossas vidas para os seus propósitos. Amém? Observe, irmãos, que assim sendo, quando nós pensamos em santos, muitas pessoas lá fora entendem que o santo é aquela estátua, não é? É alguém que recebe uma certa crítica porque fulano agora é santo, não é? Porque agora está na igreja, e tem uma ideia deturpada acerca do termo, não é? E nós precisamos entender, irmãos, que a ideia de santos aqui são pessoas separadas do mundo, escolhidas por Deus para um propósito, para uma missão. E eu pergunto, irmãos, como é que nós temos nos visto como santos do Senhor? Será que nós estamos vivendo de fato separados deste mundo perverso? Ou nós estamos nos igualando ao mundo? Que a pessoa olha assim e fica na dúvida: peraí, é santo ou mundano? Não estou entendendo aqui, não dá para perceber. Porque é assim que o apóstolo Paulo se dirige àquele povo. É uma nova sociedade, irmãos, a nova sociedade em Cristo, é o novo povo. E hoje nós aqui estamos representando isso. E aí? Como é que nós estamos? Como é que eu estou? Como é que você está? Como é que nós estamos caminhando nesta caminhada aqui terrena, como santos de Deus? Ou como a mesmice de sempre? Em segundo lugar, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve então para o que ele chama de fiéis em Cristo Jesus. E essa, irmãos, é uma segunda característica dos crentes em Efésios. A igreja em Éfeso, então, era uma das igrejas fortes daquele tempo. Uma igreja que alcançou a maturidade como fruto de um investimento de vida do próprio apóstolo Paulo, que esteve com eles durante um bom tempo, para que a igreja fosse ali formada, para que a igreja recebesse esse investimento e vivesse esse amadurecimento naquela época. Então Paulo, irmãos, os está elogiando quando ele se refere à igreja desta forma, como santos e como fiéis de Cristo Jesus. E meus irmãos, em outras palavras, ele está dizendo: vocês não são apenas santos separados, mas santos fiéis. Vocês depositam a fé em Cristo e estão firmes nesta fé. Em outras palavras, Paulo está saudando a igreja desta forma. E meus irmãos, o que é ser fiel, irmãos? O que é viver em fidelidade? É uma palavra que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui compreendem claramente, mas que às vezes a gente esquece um pouco dos significados que refere-se a esta palavra fiel. Todo mundo quer casar com um cônjuge fiel, amém? Glória a Deus por isso, e que assim sejamos. Mas a fidelidade, ela tem que perpassar o âmbito do casamento apenas. Quando trata-se da fidelidade a qual Paulo aqui ele fala, ele está falando sobre uma fidelidade de pessoas que vivem a fé cristã, mas que são fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, que é quem ensina. É alguém que é merecedor de confiança, e a pergunta é: nós somos merecedores da confiança de Jesus? Por onde a gente anda? Será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor quando nós nos relacionamos com o nosso irmão? Será que nós estamos sendo fiéis à liderança da igreja? Será que nós estamos sendo fiéis às nossas relações interpessoais? Porque é assim que o apóstolo Paulo vê a igreja de pessoas fiéis ao Senhor, mas que são
intrinsecamente, nas entrelinhas, pessoas merecedoras de confiança, pessoas que são verdadeiras em seu trato e na sua devoção a Deus em primeiro lugar. Pessoas que são fiéis, irmãos, são pessoas que não arranjam desculpa para não vir às reuniões do povo santo do Senhor. Porque Deus sabe quando é verdade e quando não é. Não adianta. Não, claro, né? Tem gente que adoece, amém. A gente sabe disso, tem que se tratar, recuperar. Mas tem gente que não descomprometido com o reino de Deus, não somente em vir ao ajuntamento dos santos, mas arranja uma desculpa por qualquer coisa. Não deu, é isso. Mas Deus, Ele sabe onde é que tem verdade e onde não tem. E até que ponto a gente tem sido verdadeiro ou não. Pessoas fiéis, irmãos, são pessoas íntegras. Pessoas que na presença aquilo que também na ausência. Os efésios, eles eram tratados desta forma. Eles tinham esta característica, não é? De sinceridade, de não ter nada a esconder do outro, e nem de Deus, que nada podemos esconder do Senhor. Observe, irmãos, que será que de fato nós podemos nos enquadrar nessas duas características, santos e fiéis? Santos e fiéis? Ou no fim das contas, nós somos assim, dependendo da circunstância, do ambiente? Não, eu vou agora para um ambiente que lá eu tenho que fazer de conta que deixa eu quietinho aqui no meu canto, que sabe? Eu não vou dizer nem nada, que é para ninguém nem, sabe? Como é que é? Somos ou não somos? Somos fiéis ao Senhor? Santos separados ou não? Depende do grupo de pessoas onde nós estamos. Aí muda a configuração. Quando nós estamos sozinhos no quarto, quando nós utilizamos o nosso computador, somos fiéis ao Senhor? Sim ou não, irmãos? Por esta tônica, na introdução da carta, nós podemos ver o peso que vai ser o restante. Glória a Deus por isso. Para trabalharmos o nosso coração quanto ao tanto de ídolos que há dentro dele, o tanto de desobediência que há dentro dele, um nível de santidade e parâmetros estabelecidos pelo próprio Deus, que estabelece então a sua vontade para este novo povo. Então, ou eu sou o novo povo, ou eu não sou o novo povo. A carta aos Efésios traz isso para nós, irmãos, para a nossa reflexão. Assim, queridos, observe então que quando nós vamos para o verso 2, o versículo 2 então, que ele diz, finaliza a sua saudação dizendo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, que desejo, que oração curta, né? Desejar que a paz de Deus e do Senhor Jesus esteja com você é desejar algo maravilhoso, porque nós não temos dimensão do que é a paz de Deus. Irmãos, algo que dinheiro não compra, a paz de Deus. Nada compra a paz de Deus, nada. De que adianta, irmãos, viver com tudo bonito, tudo cheiroso, organizado perto da gente e não ter a paz de Deus? De que adianta o casamento mais pomposo que foi, que gastou fortunas, que mora num lugar bonito, tudo organizado, nada falta, nada entre aspas, falta a paz de Deus? De que adianta? Olhando para isso, irmãos, quando ele então fala que a graça, esta graça, a graça que é a única base, irmãos, da nossa aceitação, porque ela é um favor a quem não merece, sendo uma qualidade divina, pois ele mesmo foi quem deu, um favor imerecido dirigido a esse povo, esta graça especial, esta graça transbordante, que nos acolhe de uma forma tão graciosa, nos acolhe de forma soberana, diante da nossa condição caída, que nos regenera, irmãos, salvificamente em Cristo, que faz de nós, pelos seus méritos, povo transformado, nos tornando
justificados diante de Deus. Efésios capítulo 1, no verso 6, o texto diz: para louvor da glória de sua graça. Para o louvor da glória de sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, observe, queridos, que por conseguinte, qualquer ensino, irmãos, que ofereça fórmulas ou técnicas para obter a aceitação de Deus é vã, é perdido. Não existe técnica, não existe pacto, não existe bruxa, não existe feiticeiro, nada. A graça é um favor que emana das mãos do Senhor e que foi derramada sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Nós recebemos a graça. Nos alcançou soberanamente. E observe, irmãos, que a paz de Deus, que paz é essa? É aqui o apóstolo fala em Filipenses, no capítulo 4, o verso 7. Quando diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Somente a paz de Deus é quem nos guarda, é quem nos protege desta forma. Essa é a paz de Deus, irmãos, a paz que Ele nos concede em todos os momentos da nossa existência, inclusive nos momentos de maior tribulação. A paz de Deus é a paz que vem, preenche, consola e conforta, e que nos renova, nos faz prosseguir. Observe que João capítulo 14, o verso 27, Jesus promete: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o dá o mundo, não é a do mundo não. E aí ele dá um ponto e continua: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Observe, irmãos, que nós temos paz porque sabemos que Deus está nos conduzindo em todos os eventuais desertos que acontecem em nossa caminhada. Lembre-se que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele estava preso. Ele não estava em liberdade condicional, ele estava aprisionado. E ele escreveu isso aqui, irmãos. Como é que alguém preso, humanamente falando, está em paz e sauda os outros com graça e com paz? O apóstolo Paulo tinha plena convicção da profundidade em que os propósitos de Deus se amplia em momentos tão desérticos. Mas Paulo estava lá firme. E assim, meus irmãos, podemos observar que o apóstolo Paulo, mesmo diante de um não livramento daquele momento da escrita, mas ele entende que o Deus da paz é o Deus que nos livra, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que está adiante de nós, quer nos momentos difíceis, quer passando pelos momentos difíceis, quer também quando a gente passa pelos momentos difíceis. O Senhor está presente em nosso meio. E é esta paz ministrada, esta graça percebida, que nós podemos observar na saudação do apóstolo Paulo para com aquela igreja. Amados irmãos, eu vou gastar um pouquinho de tempo agora na nossa conclusão, pois ricas são as lições que nós podemos tirar desta carta aos Efésios. E a nossa expectativa é que nós possamos sair daqui hoje refletindo profundamente sobre tudo isso. Irmãos, Deus se mostra soberano sobre todas as coisas nas Escrituras Sagradas, inclusive no chamado do apóstolo Paulo. Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre os nossos planos e até sobre nossas frustrações. Que eu tenho certeza que todos nós aqui, um dia na vida, teve uma frustração, por pequena que seja. E quem sabe estamos ainda vivendo frustrações. Não esqueça, Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. Ele sabe. Ele conhece profundamente. E não tem assunto que o Senhor não conheça profundamente.
Não há um milímetro de espaço do nosso coração, do nosso pensamento e da existência que Deus não esteja a par. Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas. Como eu falei anteriormente, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não imaginava chegar em Jerusalém e ser preso. Na cabeça dele, ele passou aí a sua temporada de pregação do evangelho em Éfeso, tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Saiu de lá, o povo incendiado de conversões, de modificações. Isso causou tantos problemas para a economia do lugar, porque feiticeiros que viviam vendendo seus despachos, suas coisas, as suas cartomantes, tudo aquilo ali, aquele envolvimento, começou agora a perder a clientela. E agora? E aí a economia deste povo começou a diminuir. Denúncias contra o apóstolo Paulo aconteceram. Ele sai de lá e diz: eu vou para Roma, vou pregar agora lá. Opa, já terminei minha missão, já concluí, agora eu vou para lá. Quando ele vai passando por Jerusalém, vem cá. Onde é que você vai? Preso. Planos frustrados. Mudança de plano. Quantas vezes a gente vai sair para um lugar e coisas acontecem para que a gente não vá? Um desarranjo intestinal, não é? O neném adoece na hora de sair, o pneu fura, começa a chover na hora que o pneu está furado, pronto, aí atrasou tudo perdido, e a gente fica furioso, perturbado, não é, irmãos? É dessa forma. Mas a gente não para pensar um pouco: será que Deus não está fazendo tudo isso por um propósito? Com certeza sim. Às vezes até para testar a nossa ira, testar nosso nível de chateação, não é? Para quebrar um pouco o nosso furor. O Senhor, irmãos, assim fazendo, Deus frustrou o plano do apóstolo Paulo, certo? Mas aquela frustração, irmãos, resultou coisas importantes. A primeira delas é que foi lá na prisão, como falei, o apóstolo Paulo agora começa então a escrever as suas cartas. E quantos de nós ficamos incomodados, irmãos, de correr tanto e as coisas parecem que não acontecem? Às vezes a gente corre, acha que vai dar tudo certinho e é prejuízo completo. Já aconteceu comigo várias vezes. A gente não pode esquecer de Romanos 8, 28. E os irmãos sabem esse texto, conhecem claramente, não é? Que diz assim: todas as coisas cooperam. Ou é todas as coisas, é todas mesmo, é só uma parte. Todas, é tudo, está no pacote. Todas as coisas, tudo, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Se você foi chamado segundo o propósito de Deus, fique tranquilo, nada acontece fora deste plano. Tudo está cooperando para um propósito específico. E muitos falam assim, irmãos: Senhor, eu estou ganhando tão pouco. Meu Deus, o meu salário é pequeno, Senhor, eu preciso de dinheiro. E vive chateado, aborrecido. Tenha calma, aprenda a viver um pouco. O apóstolo Paulo disse o quê? Eu aprendi a viver de fartura e me adaptei a viver com um pouco, não é? Outros dizem assim: Senhor, cadê meu casamento, Senhor? O tempo está passando, misericórdia. Deus pode estar cuidando para que no momento certo tudo dê certo. Às vezes o Senhor está poupando de um casamento ruim, ou tem um propósito estabelecido para outros planos, porque a Bíblia diz que Ele diz: eu é que sei quais são os planos que tenho a vosso respeito. A gente não sabe de nada, irmãos. A gente acha que sabe. A gente não sabe de nada. Outros dizem: Senhor, meu marido não se converte, ou a minha esposa. Já preguei tanto, Senhor, já fiz de tudo. Meu Deus, eu não aguento mais. Aguente mais um pouquinho. Papai do céu está cuidando de tudo. Pode ser que ele nunca se converta. E vai ser um instrumento de aperfeiçoamento na sua vida. Pregação chata, né? Não sai uma vitória. Eita! Mas é assim, irmãos.
Senhor, estou cansado da minha vida. Já ouvi muito isso. Está cansado da vida? Deus lhe deu uma vida, com pulmões para respirar, com um sorriso para sorrir, com a cama para dormir. Não falta o alimento. Qual o problema? É a falta da paz? O Senhor é o dono da paz. Busquemos ao Senhor. O que nós não fazemos é orar, nos render ao Senhor, quebrantar o nosso coração. Isso as pessoas não querem fazer, mas querem tudo de bom. Irmãos, por trás das frustrações, irmãos, dos nossos planos, está a sabedoria de Deus. Amém? Deus pode pegar, irmãos, planos frustrados e usá-los para a sua glória. Portanto, vamos parar de reclamar da vida, reclamar da igreja, reclamar do pastor, porque às vezes ele prega um negócio meio pesado. É a palavra de Deus. Eu não vou estar aqui enganando os irmãos, passando algodãozinho. Tem hora que é algodãozinho, tem hora que não é algodãozinho. Porque o Senhor da igreja é o Senhor que sabe qual é o tipo do alimento que o seu rebanho precisa. Assim, meus irmãos, paremos de reclamar, queridos, das pessoas que estão ao nosso redor, pois a nossa luta não é contra carne e nem sangue, não é. Paulo, irmãos, nunca reclamou ou deixou transparecer, nunca reclamou e nem deixou transparecer descontentamento pelas coisas vividas, não. Na sua caminhada com Cristo, não. Sejam elas doces, amargas. E aí a pergunta: nós estamos convictos do nosso contentamento para com o Senhor? Pergunta bem fácil de ser feita, difícil de ser respondida. Estamos contentes no Senhor? Observe, irmãos, não devemos, queridos, desistir de orar por aqueles que não se converteram ainda, por próximo de nós. O apóstolo Paulo investiu muito. Ore pelo seu cônjuge, ore pelos seus filhos, ore pelos netos, pelos sobrinhos, pela mãe, pelo pai, sogra, sogro, vizinho, amigo. Ore de verdade. Não faça de conta, não. Não faça de conta que não, eu vou orar quando eu for na igreja, eu oro. Não. A vida acontece muito mais fora desse ambiente do que aqui. A vida cristã é assim. Não desistamos, irmãos. Observe, Paulo, ele insistiu. E insistiu com ousadia, sabedoria vinda do Senhor. Ele agiu com inteligência. Ele insistiu, ele foi fundo. O tempo passou. E ele saiu de lá e deixou uma igreja formada. Glória a Deus por isso. Ele não desistiu na primeira. Continuou. E queridos, preste atenção, queridos, no que eu vou falar aqui agora. Irmãos, tantas pessoas têm negligenciado a palavra de Deus, irmãos, em conteúdos bíblicos. Estamos diante de uma carta, a carta aos Efésios, que nós vamos ter dimensão. Se você for fiel na frequência, você vai ter este conteúdo todo debulhado para cada um de nós. Temos muito a aprender, a ver, a rever, a aprender do Senhor. Mas quantos têm negligenciado conteúdos tão ricos, irmãos? E quando nós fazemos isso, nós pecamos. Observe, nós estamos diante de uma carta. Essa carta nos faz lembrar. As cartas nos faz lembrar. Lembrar de quê? De que Deus preservou tudo isso. Ele fez com que pessoas escrevessem isso para que isso chegasse até as nossas mãos. Para que isso valesse para o nosso tempo, para o passado das gerações anteriores e as que virão. Apresentasse para nós a sua vontade para o seu povo. E fez com que isso chegasse para nos abençoar, irmãos, para nos dirigir, para fazer crescer. E simplesmente, irmãos, há um desprezo por essa revelação. E eu quero dizer aqui para os irmãos uma coisa. A linha progressista dentro das igrejas é o abandono às escrituras sagradas. E no meu pastorado eu não serei tolerante quanto a isso. Não serei.
Quem quiser achar bom, pode achar. Quem quiser achar ruim, pode achar. Eu não estou preocupado, porque o meu compromisso é com Deus. Meu compromisso é com o Senhor da igreja, com a sua revelação. Não é com achismo, com isso, com aquilo, não. E eu quero dizer umas coisas aqui importantes para a igreja. Queria hoje que tivesse todo mundo, sem faltar nenhum, bebê. Mas a ideia é ressignificar pecados. Agora pecado não é mais pecado, deixou de ser. E isto é terrível. Observe, irmãos, que os cristãos progressistas, dentro das igrejas, tendem então a evitar o absoluto, ou seja, a Bíblia Sagrada não é mais a verdade absoluta de Deus. Tudo é questionável. Ideia de Satanás. Essa é a verdade. Observe, irmãos, que diante disso, estão tipicamente em desacordo com os credos, confissões de fé, com aquilo que as Escrituras respaldam. Irmãos, não há a minha verdade quando a verdade vem de Deus. A verdade só tem uma. É a verdade das Escrituras Sagradas, do Deus que se revelou ao homem. Pronto. Ah, eu penso diferente. Então você precisa se converter. Se converta ao Evangelho de Jesus Cristo, que é a salvação para todo aquele que nele crê. Porque na hora que a Bíblia deixa de ser regra de fé e prática, eu não creio na Bíblia, então eu vou crer em quê? No que eu acho. Quando a Bíblia deixa de ser a minha regra de fé e prática, acabou. Ponto final. Está fazendo o que na igreja? Dando trabalho? Prejudicando? Está fora. O cristianismo progressista, irmãos, assume uma humildade demoníaca. Humildade demoníaca. O que leva a uma descrença absoluta do próprio Evangelho. E eu quero citar aqui um livro chamado O Outro Evangelho, de Alisa Childers. Eu vou até incentivar para quem quiser comprar. Que é exatamente o subtítulo, Uma Resposta ao Cristianismo Progressista. É o cristianismo modernoso, que tem invadido, irmãos, tantas igrejas que pregam que inferno não é inferno, isso é tudo conversa fiada, isso é tudo papo furado, que a autoridade pastoral e de igreja isso é tudo leseira, entendeu? É dessa forma. A subjetividade é o que está no topo de tudo, tudo que se ensina, isso é questionável. Quem faz isso é Satanás. Né? Que abraça o homossexualismo indistintamente em nome do amor. Não é o amor. Pecado é pecado, meu irmão. Pecado é pecado. Nunca vou deixar de dizer que é pecado. O que é pecado é pecado. Não tem ressignificação de pecado, não. Está errado, ponto final. O que a Bíblia ensina. E se eu sou pastor de uma igreja, eu devo seguir isso aqui. Ponto final. Pronto. Tem muitas igrejas espalhadas no mundo. Quem quiser pode ir, tranquilo. Agora, aqui é a pregação, minha liderança, líder de departamento, tudo, num cantor dessa cartilha aqui está fora. Porque é as Escrituras Sagradas. E a carta aos Efésios, ela vai ser forte para com todos nós em relação a isso aqui. Observe que ainda, irmãos, há questionamentos quanto à criação. Não, Adão não foi bem Adão. Eva, isso é conversa fiada. Não foi bem assim. Que fruto foi esse? Que nada, não, peraí. E agora, irmãos, perdeu a autoridade. Aí sabe o que acontece? As igrejas da Europa esfacelou-se. Por conta disso, porque os pastores foram covardes, pastores frouxos, que abriram, não, deixa, está tudo bem, acabou, agora é um tempo pós-moderno, aliás, pós-cristão. Irmãos, nessa igreja aqui, nesse púlpito aqui, eu não vou deixar acontecer, a não ser que o Senhor me leve, ou me tire daqui para outro canto, quem vier, faça de outro jeito, mas enquanto eu estiver aqui, Bíblia é Bíblia, palavra de Deus é palavra de Deus, quem não gostar, tem todo o direito de não ficar. E observe, irmãos, lança dúvida sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, e é muito sutil a ideia, né? A igreja presbiteriana americana, não é do Brasil, a americana, já perdeu 50 mil crentes, membros de lá, por conta dessa teologia, por conta desse progressismo dentro das igrejas. Aproximadamente 370 pastores se perderam no caminho, dados recentes. E sabe o que é que acontece? 5 coisas bem rapidinhas para a gente fechar esse ponto. Quanto ao que está acontecendo. Uma visão reduzida da Bíblia. Não, a Bíblia não sabe de tudo, não. Não, peraí, calma, não é assim também não. Que é isso, gente? De onde é que está saindo isso? Nós não podemos tolerar esse tipo de coisa, irmãos. E se tem alguém perto de você pregando isso, se afaste. Se afaste, porque isso é vento de doutrina. E a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Se afaste.
Corte amizade, corte caminho. Não queira nem estar sentado perto. Destaque dos sentimentos em detrimento da verdade. É claro, na hora que eu digo que a palavra não vale mais nada, então agora é o meu sentimento, é o que eu sinto. Eu arrepio, não, foi o que eu senti. É isso, gente. A palavra de Deus é racional, é uma palavra que foi escrita, revelada ao longo de muitos anos. Depois de uma era das escrituras sagradas, agora a Bíblia não vale mais nada. Que teologia do capeta é essa? Está fora. Reinterpretação de doutrinas fundamentais. Meu irmão, pegar doutrinas fundamentais e agora querer negociar e dizer, não, isso aí não é bem assim. Que é isso, gente? Acabou. Termos históricos agora são redefinidos, né? Amor, aí agora não é amor, não, é amor, tudo é amor. Pecado, não, isso aí não é bem assim, não. Não é, não o quê, irmãos? Foi o que a gente leu no nosso catecismo hoje. Quem é que não vai herdar o reino de Deus? Quem está dizendo sou eu, não. É as escrituras sagradas. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. E por fim, irmãos, mudança de redenção do pecador para a justiça social. Ideia do capeta, de Satanás. Quem foi que disse que cesta básica salva ninguém? A gente pode dar cesta básica? Pode. E deve dar a quem precisa. Mas o evangelho é a pregação. Evangelho é a palavra de Deus. Pregação do evangelho é o que faz a diferença na vida do povo e que fez diferença em Efésios. Não foi botar a gente para ajeitar o dente, para levar para corta o cabelo. Tudo isso são coisas que são legítimas, mas isso não é evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é a palavra de Deus pregada. Pelo ouvir é que vem a fé, crer no Senhor, é pelas escrituras. E como ouvirão, senão a quem preguem? Não tem outro caminho, irmãos. Doutrina progressista não vai ter espaço, pelo menos aqui nesse púlpito dessa igreja, e onde eu chegar, a pregação é essa. Agora, no dia que Deus disser assim, não, a Bíblia deixou de ser Bíblia, aí tá sério, o Senhor está dizendo que eu sei que isso não vai acontecer. E foi isso, irmãos, que aconteceu, e tem acontecido na nossa geração. Uma igreja enorme no nosso tempo aqui de João Pessoa, que eu não vou citar o nome por questões éticas, está esfacelada por conta desse tipo de coisa. O evangelho progressista dentro da igreja. Que pena, uma igreja histórica, enorme, grande. Uma igreja de valor, que produziu muitos missionários, muitos pastores, muitas igrejas, afundada. E o pobre do pastor, coitado, já idoso, para passar o bastão para outro, não tem para quem passar. A igreja está lá, só os farelos. Não negocie, irmãos, a nossa fé, não vamos negociar a nossa fé. O que a palavra de Deus, ela revelou, o que está aqui na palavra é inspirada pelo Senhor, ela é inerrante, é suficiente para as nossas vidas. E não tem outra verdade, a verdade é essa, é a única verdade. E eu tenho exemplos, viu? De quem milita por essas outras coisas e hoje estão dizendo, sabe o quê? Não me identifico mais com a fé evangélica. Claro! Não teve outra saída, meu irmão. O caminho é esse. O caminho de quem flerta com isso aqui é perdição. Não tem para onde correr. E assim, meus irmãos, nós temos, irmãos, tempo para tudo. Para ler, para estudar, para meditar nas escrituras, não tem. Não é? A gente tem dificuldade em relação a isso. E às vezes, por não mergulhar nas escrituras sagradas, vive lendo esse negocinho por aí, essas postagens, esses videozinhos, sabe, que não ensina nada, prejudica o que você já aprendeu. Irmãos, vamos ler as escrituras sagradas, vamos focar o nosso, eu quero um feijãozinho com arroz, pregaçãozinha simples, mas que pregue o evangelho de Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas, o Redentor que veio em carne, o Deus que se fez carne, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e vai vir nos buscar para sempre. É este evangelho. Ainda, irmãos, o evangelho é poderoso para transformar, somente o evangelho transformou a minha vida e a sua também, e haverá de transformar a vida de muitos pela pregação do evangelho. Assim como também modificou e transformou a vida de Paulo, mas também a vida dos Efésios, que nós estamos refletindo. O louvor, por favor, venha para cá para a gente cantar. E nós vamos ficar de pé, irmãos, para louvar ao Senhor. A este Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Para todo sempre, Deus é Senhor.